Olá, estamos aqui reunidos mais uma vez para os 25 anos das homenagens do curso de Filosofia da UFMT, com os nossos professores, chefes, coordenadores do curso, da graduação e da pós-graduação do curso de Filosofia, professora Beatriz, professor Mário e professor Breno. A nossa pergunta é a respeito de como foi a chegada de vocês no curso de filosofia, se vocês puderem se apresentar, falar um pouco sobre a formação de vocês e como foi chegar aqui na UFMT. Bom, eu me chamo Beatriz Sorrentino Marques, eu cresci em João Pessoa, então minha formação inicial foi na UFPB, né, na graduação. Depois eu fiz o mestrado na Unicamp e o doutorado na USP. Fiz um período que a gente chama de sanduíche do doutorado, né, na Florida State University, que tem relação com o tema que eu trabalho na minha pesquisa, que é filosofia da ação. E concluí o doutorado e pouco tempo depois já fui chamada para assumir aqui na UFMT. Então, a chegada foi muito entusiasmada para mim, né? Eu estava muito animada, cheia de energia, cheia de vontade de aplicar o que eu tinha aprendido, de agora sim exercer a profissão que eu tinha escolhido. Então, foi uma chegada muito boa, foi muito feliz nesse sentido de realização profissional. E aí, enfim, cheguei, encontrei a UFMT, tinha o departamento de filosofia, já tinha o mestrado, então tinha ali vários campos para atuar, né? Então foi uma chegada também bastante ocupada, né? Tinha bastante o que fazer. E você fez a sua graduação, mestrado e doutorado sequencial, sem interromper? Não, eu tive alguma lacuna, especialmente da passagem do mestrado para o doutorado, né? Esse foi o momento que eu parei um pouco e pensei que seria interessante exercer um pouco a docência. Então, eu fui professora substituta na UEPB, que é a Universidade Estadual da Paraíba. 1 ano e meio, mais ou menos, eu dei aula. Vi que eu gostava muito, né? Que realmente era alguma coisa que eu queria continuar e seguir, e que o doutorado, portanto, era bastante conveniente, né? Então, segui. E aí, depois de fazer o concurso aqui, foi presencial o concurso? Sim. E sabendo que foi chamada, como foi essa chegada aqui? Olha, é aquela chegada que sempre é quando a gente se muda, né? A gente tem uma série de coisas da vida prática para organizar, mas também um universo a se descobrir, porque quando a gente está na preparação na formação acadêmica, né, que é o mestrado, o doutorado, a gente não entende tão bem quais são as funções docentes de um professor, de uma professora universitária. Então, existe realmente um universo que a gente desconhece, que é o universo dos bastidores, né? De como a coisa acontece, de o que é uma coordenação, institucional. O que é isso, né? Como as coisas realmente funcionam. Uma coisa que me surpreendeu muito é o funcionamento realmente democrático da universidade, né? As decisões são tomadas em colegiado. E aí, isso, claro, torna um processo de resolver questões, torna isso não imediato, porque você precisa deliberar, você precisa levar para o colegiado, mas, ao mesmo tempo, você tem uma série de cabeças pensando juntas e tentando resolver essas questões. Então, isso era um aspecto que eu desconhecia, né? Mas não desconhecia porque eu não sabia, eu desconhecia porque eu não tinha aquela vivência. Né? Então, a chegada foi isso, foi uma descoberta de como então, realmente que uma instituição funciona. A microfísica ali dos poderes e como que isso é bom de saber que existe essas possibilidades, né? Nos espaços públicos de formação dos professores e do trabalho com os profissionais, né? Dos colegas. E quais foram as primeiras turmas, as primeiras disciplinas? Ficou só no departamento ou participou em outros cursos também? Como foi isso? Quando eu cheguei, eu fiquei só no departamento. E a gente tinha uma lacuna na epistemologia. Então, a gente não tinha muita gente para suprir as disciplinas ligadas à epistemologia, como teoria do conhecimento, filosofia da ciência, epistemologia propriamente, né? Na época, a gente tinha teoria do conhecimento. E o professor de epistemologia que estava no departamento na época saiu para pós-doutorado.
Então, eu fiquei com essas disciplinas. Que era o professor? Tiegui. Ah, sim. Então, eu fiquei com essas disciplinas que eram normalmente ministradas pelo Tiegui e com alguma disciplina adicional, né, completando ali a carga horária, mas já eram bastante disciplinas as de epistemologia, né, agrupadas assim, juntas, dava bastante coisa. Então, não cheguei lecionando em outros departamentos, foi realmente para o departamento de filosofia. O professor Breno mencionou, né? Desculpe, o professor Luiz mencionou que a disciplina era de 120 horas, né? Teoria do conhecimento, e depois ela foi transformada, né? Sim. Em duas disciplinas, epistemologia 1 e 2, Exatamente. E foi dividida dessa forma. E aí você ficou responsável por essas duas. Isso, e filosofia da ciência também. Então, foi um período com bastante epistemologia na minha vida. Depois chegaram os professores como o Breno, o Luiz, têm uma formação mais próxima da epistemologia e assumiram essas disciplinas, né? Minha formação é mais em filosofia da mente, filosofia da ação propriamente, né? Tem um diálogo forte com filosofia da mente. Então, aí eu fui me afastando mais dessa área e me aproximando mais da disciplina de filosofia da mente. Ah, que bom. E o senhor, professor Mário, pode contar um pouquinho para a gente da sua formação, sua chegada aqui? É uma história longa. Vamos contar uns pedaços mais importantes. Sim, claro. Eu sou italiano, então me formei na Itália. Parla. Oi? Parla. Formei na Itália muitos anos atrás. Depois minha formação em filosofia, quase por 10 anos eu trabalhei na empresa, saí do mundo acadêmico, do ambiente acadêmico. Sim. E depois, por várias razões pessoais, eu estava muito com vontade de sair da Itália, de fazer outras experiências. Eu viajava bastante na época por causa do trabalho, e já conhecia um pouquinho o Brasil. E estava curioso de conhecer a língua, muitas coisas que estava me interessando. E daí eu cheguei em São Paulo com a ideia de voltar um pouco aos estudos. E na Universidade de São Paulo entrei, fiz o processo seletivo, entrei no doutorado e fiz meu doutorado lá na USP, em São Paulo. Terminado o doutorado, depois esse doutorado se transformou em uma cotutela, que é com uma universidade francesa, que é um programa que permite de estudar em 2 universidades contemporaneamente e dá 2 diplomas. E terminado isso, então foi um doutorado longo, o período é mais longo, tem uns anos a mais para se formar, para se doutorar. E depois, terminado o doutorado, prestei concurso aqui em Cuiabá e entrei. Então, estamos aqui. E o senhor chegou e foi recebido? Muito bem. Como foi pelos colegas? Muito bem. Em geral, no Brasil, né? Foi muito recebido bem também em São Paulo, quando eu estava na época do doutorado. E também aqui, todos os colegas, o departamento, os alunos. Eu me sinto em casa, né? Na verdade, já faz bastante anos que vivo no Brasil, né? E o senhor chegou na UFMT em que ano? 2018. Entramos 4 professores no mesmo concurso. E, portanto, foi uma injeção mudança, de sangue novo. Sim, foi bastante importante, acho, né? Muita energia que se sumou, e foi uma experiência muito positiva, né? Começar assim com esse fôlego com a ajuda também dos colegas novos que estavam entrando e dos colegas que já estavam aqui, né? Com mais experiência. Entrei, aí assumi logo a chefia do departamento e depois a coordenação da licenciatura. Então, aí foi para mim tudo muito diferente da atividade da pesquisa, né? Porque as atividades, digamos, administrativas são, de fato, um trabalho um pouquinho diferente, mas nada que não possa ser, digamos, aprendido rapidamente. E ele é extremamente necessário. É extremamente necessário. Para todo um conjunto.
com certeza. Né? Quais foram as primeiras disciplinas que o senhor trabalhou com os nossos alunos? Eu trabalhei as primeiras disciplinas estética e filosofia moderna. E a sua área? Que a minha área é mais da história da filosofia moderna. Minha especialização, digamos. E, em geral, eu trabalho, porque essa é a minha formação também, a formação italiana era, pelo menos, muito concentrada na tradição filosófica, no ensino da história. É isso que eu faço. E esse contato com os nossos alunos, como tem sido? Um contato muito positivo, né? Os alunos são muito são entusiastas, querem aprender, querem conhecer. Também eles, quando vêem um professor estrangeiro, né? São muito curiosos e perguntam, às vezes, sobre a minha experiência de estudo, enfim. É uma experiência muito positiva, em geral. Na minha época, tinha um professor estrangeiro, que era o professor Peter. E a gente também, né, ficava conversando com ele, como foi o estudo dele, né, quando ele fez a formação dele na Alemanha. Ele contou pra gente que ele tinha que aprender grego, né, ele tinha que aprender as letras, né, e latim. Sim. Então, era uma formação bem rigorosa, né? E ele falava pra gente que ele era muito legal com a gente, porque lá era muito mais rigoroso. Eu vejo assim, e eu acho que é mais ou menos essas perguntas que os alunos fazem para o senhor também, né? Sim, a verdade é que são dois mundos um pouquinho diferentes, né? A formação que tem na Europa e aqui, a universidade lá geralmente são muito antigas, então elas já têm uma estrutura muito fechada, né? Em que você se insere. Aqui, a coisa legal, uma das coisas muito legais é que tudo a gente está praticamente construindo, né? Contribuindo a construir o departamento, né? Os cursos do departamento. Enfim, é isso. Então, professor Breno, conta para nós um pouquinho da formação do senhor, a chegada aqui em Mato Grosso e os primeiros contatos, que ano foi? Bom, eu fiz graduação em História. Eu fiz minha graduação lá em Sergipe, né, que é de onde eu sou. Só que durante o curso de História eu já me interessava basicamente só por Filosofia. Então, em vez de abandonar o curso e fazer o curso de Filosofia... Fez os dois. Eu fiz só o curso de História e fiz o curso de Filosofia paralelamente, cursando disciplinas como optativas, eletivas, né, e disciplinas como ouvinte. Então, basicamente, eu fiz, acho que 1/3 ou 2/3 do curso de Filosofia só com disciplinas não oficiais, digamos assim. Mas eu não larguei o curso de História porque eu tinha receio de eu não conseguir terminar a graduação, eu não conseguir emprego, então eu preferi me manter no curso e fazer paralelamente essas disciplinas. Mas desde a graduação eu já sabia que meu direcionamento não seria para História, seria para Filosofia. E desde o primeiro semestre, na verdade, né, eu conheci um professor que acabou sendo meu orientador de TCC, meu orientador de mestrado, meu orientador de doutorado. Então a trajetória já se desenhou ali desde o início. Então, por conta dessa formação, digamos, dupla, né? Eu tenho formação em História na graduação e depois Filosofia na pós-graduação. Inicialmente, eu tinha muito receio com relação aos concursos, né? Porque os concursos, muitos deles pediam graduação em Filosofia. E a graduação em Filosofia eu não tinha e não tinha tempo de fazer, né? Porque, afinal, precisava trabalhar, precisava já estar inserido aí, né, no campo. Então, aí, por conta disso, eu foquei naqueles concursos que não pediam graduação, né? Fiz alguns, não passei em alguns. Acabei indo para um pós-doutorado, fiz o mestrado e o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Passei 7 anos lá em Florianópolis, na filosofia, né? Na epistemologia especificamente. E depois disso eu tentei alguns concursos, não consegui passar em alguns, outros eu não podia fazer por conta da formação. E acabei ficando também um tempo em Brasília, fazendo um pós-doutorado logo depois do doutorado. E durante esse pós-doutorado eu passei no concurso aqui na UFMT. Que bom que o senhor não passou nos outros, né? Que bom que eu não passei nos outros. Então, foi ótimo ter passado aqui. Para mim foi uma alegria mesmo, né, ter vindo para cá. E a recepção foi ótima, né? Eu lembro que Beatriz, quando a gente chegou, ela foi uma das anfitriãs, né? Que nos recebeu e já nos levou para o bar logo na primeira semana, que foi bom também, porque eu acho que faz parte da vida social, né? Entre os colegas e amigos, a gente também está nesses espaços. Então foi bom, assim, mas foi um desafio, né? Inicialmente, acho que não só por ser uma cidade nova, um lugar novo, uma universidade nova, mas também por ser um momento difícil para a filosofia. Eu penso que era um momento complicado ali, 2018,
A gente estava passando por um momento antidemocrático no Brasil, né, depois de um golpe, né, e num período de ascensão também de uma nova experiência autoritária, antidemocrática no Brasil. Sim. E a gente tinha acabado de passar também por um processo de reforma da educação básica que tirava basicamente o protagonismo da filosofia de qualquer espaço. Sim. Então, dar aula para uma licenciatura em filosofia, até para um bacharelado mesmo, né, que ainda que não esteja voltado para o ensino, tem a ver com a concepção de filosofia tomada como um objeto assim, né, dentro da universidade, era um desafio muito grande, né? Como é que se anima um aluno, uma aluna a estudar filosofia no momento em que basicamente a profissão que ele ou ela quer perseguir está sendo atacada, né? Então eu lembro que quando a gente chegou, um dos grandes debates era o que é que a gente faz para atrair esses alunos e alunas, já que a filosofia está fora do ensino médio. Para ficar, para formar. Exatamente. E para querer trabalhar. E para querer trabalhar. E eu acho que nós, dentro do nosso curso, né, como um trabalho coletivo, acho que a gente tem feito um bom trabalho nessa atração, mas os desafios estruturais são maiores do que a gente, né? Então a gente enfrenta desafios tanto de desinvestimento quanto até de sucessivos ataques, né, que nunca pararam, né, os ataques às humanidades, à filosofia em especial. A ausência de concurso público, né, para ensino básico, para educação básica, né, os sucessivos processos seletivos que contratam de forma precarizada também no estado e no município. Então, eu penso que a gente ainda tem esses desafios para enfrentar. Mas acho que a gente tem enfrentado com alguma qualidade, né? E penso também que o fato de a gente ter um corpo docente que é voltado não só também para a pesquisa, mas também para a formação de professores, acho que isso é muito importante. Nós temos uma tradição de formação de professores no departamento, né? Professores que já se aposentaram, professores que já deixaram e foram para outras universidades, que tiveram um trabalho importante nisso, e professores que continuam conosco, sim, que têm um trabalho importante nisso. Então, foi desafiador chegar aqui, mas acho que eu me encontrei, né, em Cuiabá, fora o calor. Mas acho que... Calor humano. O calor humano acho que compensa. O calor da cidade, né? Essa formação, né, dos professores é como eu lembro o professor Lívio falando, o professor Aristides. Foram nossos professores entrevistados também como a universidade sendo um grande farol de formação de pessoas, né? E isso começou também lá com o professor Peter, que tinha, né, a formação, olhando para esse professor que vai trabalhar na escola também, né? Porque às vezes a gente tem que aproximar a universidade das escolas. Nós no Estado, eu sou professora do Estado, esse ano eu estou fazendo 14 anos de escola pública e nós temos vários ataques também, inclusive um deles é não reconhecimento dos títulos de mestrado e doutorado que não sejam feitos no Instituto de Educação. Então, se você quiser ser mestre e doutor com reconhecimento titular e do título e do salário, né, você precisa fazer na educação, no Instituto de Educação. Então, é uma das coisas que pode não animar a se inscrever nos programas de filosofia. Eu tenho um colega que, professor de biologia, doutorando, fez o doutorado em biologia e vai ter que fazer outro na educação para ter seu título reconhecido. Isso é um dos boicotes da educação estadual, né, que não é federal, mas que é de segurar do jeito que eles querem, né? Então, é bom que o departamento saiba essas demandas também, para a gente entender como é que a gente discute isso também, né? Já que o nosso departamento tem mestrado e doutorado, né? Mestrado acadêmico, mestrado profissional. Como é que a gente vai encarar isso? Como é que a gente conta isso para o nosso aluno, né? Nosso discente que vai ser um professor, né? Nós temos milhares de lugares para dar aula e quando abre um concurso público as vagas não chegam a 10 vagas, né? Então, assim, são demandas que às vezes a gente está dentro da universidade, porque até os professores da universidade precisam de um título de doutor, né? O nível de exigência intelectual é imenso, de pós-doutores, e as escolas estão aprovando os nossos alunos com uma formação muito baixa, né? Então, para você ingressar na universidade, você tem que ter um altíssimo nível de conhecimento. Mas na educação básica, os alunos estão sendo aprovados com maquiagens de dados e como é que nós vemos essas situações, né? Porque eu gostaria de perguntar para vocês também, professores, como é que vocês estão vendo o nível dos nossos discentes chegando, né?
do começo, quando vocês chegaram, e hoje também, como é que tá os nossos alunos e também as temáticas que eles escolhem, né? Que às vezes não são mais aquelas pesquisas clássicas, são perguntas e questões da contemporaneidade, como é que a gente lida com todas essas situações, como é que vocês veem isso? Os discentes, eu acho que eles mudaram bastante desde que eu cheguei. Eu não cheguei faz tanto tempo, né? Eu cheguei em 2016, mas já vejo bastante diferença. Na formação com a qual eles ingressam, sim, há uma diferença. Eu ministro disciplina muitas vezes no primeiro semestre, eu ministro metodologia filosófica também. Então, eu tenho contato com eles quando eles chegam imediatamente à universidade. E dá para perceber uma diferença de nível, especialmente depois da pandemia, né? A pandemia foi um marco bem significativo de maior dificuldade mesmo pedagógica, mas também de aprendizado, eu acho, para eles, né? Eu acho que foi bastante geral, inclusive, pela maneira como a gente ficou limitada da aula, porque eram as condições que a gente tinha de fato, né? Que era da aula online e que, de fato, a gente não conseguia ter a mesma interação com os estudantes. Mas eu imagino que, como eles estavam chegando para a gente já de um ensino médio dentro dessas limitações, eles também já vinham com defasagens de aprendizado dali, né? Então, dá para notar uma grande diferença nessa virada. Agora, eu acho que eles estão começando a se reestruturar, né? Eles estão chegando com menos dificuldades do que estavam chegando naquele período, imediatamente pós-pandêmico, durante a pandemia. Mas certamente eles mudaram mesmo assim. Os estudantes que entram, eles entram com outros objetivos. Eu acho que o que o Breno mencionou anteriormente sobre as mudanças de próprio contexto, né, social, político, também afetou muito como os estudantes veem o curso. Então, a gente tem uma série de estudantes que trabalham ao mesmo tempo que estudam e que realmente precisam trabalhar e que, devido, por exemplo, à defasagem das bolsas, eles têm muita dificuldade de se manter no curso, né? Só com uma bolsa, por exemplo, de monitoria ou algo assim. Eles precisam trabalhar. Isso, claro, compete com o tempo que eles têm para dedicar aos estudos. Então, eles já não têm mais aquela dedicação exclusiva ao curso, porque já não há mais condições de ter. E eu acho que agora as demandas do trabalho elas estão mais acirradas, então também o tempo que eles dedicam agora, mesmo os que trabalhavam antes, é menor agora, né? Dedicam ao curso. Então isso é um pouco difícil, né? Porque a gente precisa repensar, então, como a gente vai lidar com as nossas estratégias de ensino, e eu acho que esse é um dos desafios que a gente vive no momento. Mas também há outras mudanças que não tem a ver com o quantitativo de horas para estudo, né? Tem a mudança de interesses também, né? Os estudantes hoje em dia têm, assim, uma demanda muito grande por discutir problemas que se conectem com a realidade deles. O que me parece muito positivo, né? Eles visam pesquisar, estudar temas que têm um interesse para a vida, né? Que são questões que estão se colocando agora, né? E eu acho que isso é um excelente reflexo de como eles entendem a filosofia. Eu me lembro até que, alguns anos atrás, nos chamaram para uma mesa, eu, o Breno e o Luiz, somos todos professores de filosofia analítica, para explicar para eles qual era a relação da filosofia analítica com problemas mais aplicados, realmente, né? E a gente foi na mesa e tivemos que dar nossas explicações. Na prática, professores, como é que eu vou lidar com isso aqui? Sim, né? Eles queriam entender como é que isso se conectava. Interessante, olha que atitude, né? Pois é. E aí foi uma mesa legal. Será que eu não estou perdendo meu tempo aqui? Eu acho que eles queriam que a gente falasse um pouco mais da nossa pesquisa, Sim. que a gente tem alguns aspectos da pesquisa que são um pouco mais aplicados a problemas que tem mais diálogo com
uma realidade que eles vivem no dia a dia. Por exemplo, eu trabalho responsabilidade moral, né? O Breno fala melhor do que ele trabalha, mas tem a ver com injustiças epistêmicas, né? Então, eu acho que eles queriam ver a gente falar desse outro aspecto, né? Como é que a gente está lidando, como é que a gente está articulando a filosofia com conceitos tradicionais que a gente vê em sala de aula com os problemas da realidade que a gente vive. Então, eu vejo que eles estão muito mais interessados nisso. Isso partiu dos calouros, dos veteranos? Foi um pouco de Esse todos, evento? assim? Ou foi do centro acadêmico? Eu acho que tinha a ver com a Semana de Filosofia. Então, era uma comissão, mas eles não eram ainda... Era um grupo de estudantes que não estava muito no começo, estava um pouco mais perto do final. Já tem alguns anos, acho que isso deve ter sido 2019, eu já nem me lembro mais, mas eu acho que sim. E, então, eles têm um pouco mais desse anseio, né, de aproximar a filosofia da realidade deles. Obviamente, o que a gente explicou é que sempre esteve muito próximo. Então, a mesa serviu para isso, né, para mostrar como essas discussões de conceitos dialogam diretamente com a realidade. Mas, às vezes, também isso gera um pequeno impasse, que estudantes podem... acelerar muito e passar por cima da compreensão de conceitos que são de base, que são importantes, para tentar chegar logo nessa parte da articulação da pragmática, né? Com o que eles acham que é muito importante, né, para lidar com o real. Então, às vezes, a gente também tem que dizer, calma lá, mas para não escorregar no utilitarismo, né? O que eu vou fazer com isso? Isso, pois é, né? Não chegar muito rápido nessa parte da articulação com os problemas da realidade deles e sem entender tão bem os conceitos mais fundamentais, né? Então, isso também é uma parte do processo de aprendizado. E agora, sim, a respeito da coordenação, né? Vocês são todos coordenadores. O senhor é coordenador? Sou coordenador da pós-graduação acadêmica, do mestrado e doutorado acadêmico. E o senhor? Do curso de licenciatura em filosofia. Curso de bacharelado. Então, como é que vocês estão vendo o trabalho de vocês em cada um dessas coordenações? Fala um pouquinho para nós, professor Mário. A coordenação de licenciatura, ela é bastante trabalhosa, né? Porque o curso envolve várias atividades. Os alunos, além das disciplinas, eles têm que fazer estágios nas escolas, tem disciplinas de cunho de tipo didático, educação da filosofia, didática da filosofia. Enfim, tem uma articulação bastante complexa também, né? E, portanto, isso dá trabalho, né? Dá um trabalho de ordem administrativa. O que eu posso dizer nós temos o apoio fundamental das nossas técnicas, que é muito importante, porque elas fazem uma interação com os alunos, que é muito importante, né? Os alunos sabem que elas ajudam e que tem um contato que não só para as informações, mas também para entender como é que é a articulação do curso, esse tipo de coisas. Elas mencionaram também que depois de uma mudança estrutural, né? Elas trabalhavam mais setorizadas e depois isso foi uma grande oportunidade de compartilhar soluções e resolver problemas juntos, só tirando uma barreira, né? Uma parede. Uma coisa importante para dizer a respeito é que eu acho que nos últimos anos o nosso departamento subiu várias mudanças rápidas, né, de organização dos cursos, de plano pedagógico também, e de abertura do novo curso de doutorado, né? Então, a pós-graduação está assumindo uma importância e isso tem uma relevância também pela graduação, porque as coisas não são separadas, né? Então, o departamento tem o curso de bacharelado, de licenciatura, o Profifilo, o mestrado acadêmico, o doutorado agora, e isso traz, digamos, uma riqueza para todos os cursos, né? Eles não são
entidades separadas, né? Eu percebo que também isso é muito positivo para os alunos, né? A pergunta que você estava fazendo de como eles entendem a filosofia, né? Essa articulação de cursos diferentes é muito importante nesse sentido. Uhum. Fala um pouquinho para nós, professor Breno. Então, assim, eu estou pela segunda vez como coordenador. Né? Eu já fui coordenador logo quando eu cheguei. Quando eu cheguei, a primeira reunião que eu fui do programa de pós-graduação, o primeiro tema da mesa foi: precisamos eleger uma nova coordenação. E aí aquelas pessoas que estavam na reunião eram as pessoas aptas a serem coordenadores, né? E ninguém queria. Eu falei, bom, porque é um trabalho de fato muito né, demandante. Eu falei, bom, como eu sou meio cara de pau, então vou assumir aqui e vamos ver o que é que dá. E aí, como o Mário já falou, o apoio fundamental de Jussara, que é a técnica administrativa que trabalha diretamente com a pós-graduação, foi o que salvou essa minha cara de pau, né? Porque eu cheguei sem saber de fato como administrar uma pós-graduação e saí mais ou menos sabendo como é que fazia. E agora eu estou na segunda gestão, num momento em que a gente também passa por um processo novo, que é a abertura do doutorado. E eu penso que essa abertura do doutorado ela eleva, de fato, o patamar do trabalho que a gente faz dentro do departamento e dentro da pós-graduação a outro nível. Eu lembro lá, quando eu fui coordenador pela primeira vez, nós tivemos uma reunião em Brasília dos coordenadores, né, uma reunião na CAPES, e muitas das falas que se fazia lá levavam em consideração as realidades muito particulares daquelas universidades do Sudeste, universidades dos grandes centros. Né? Eu lembro que um professor falou bem assim, deveríamos pontuar mais os programas de pós-graduação cujos alunos interagem com outros programas próximos. Aí eu me inscrevi e falei, pessoal, o programa mais próximo do nosso está a 1.000 quilômetros de distância. Que era o programa, à época, quase 1.000, né? Que era o programa de Goiânia, da Federal de Goiás. Hoje a gente tem aqui em Campo Grande um programa, né? Mas na época o mais próximo era Goiânia. Que ele próprio já era um programa pequeno, que tinha formado 1 ou 2 doutores à época. Então, assim, o desafio de estar num programa de pós-graduação nesse grau de isolamento era muito grande. Nosso vizinho está a 1.000 quilômetros. A 1.000 quilômetros, né? Então, hoje, com Campo Grande tendo mestrado e com muitos e muitos egressos e egressas do nosso programa, dá uma concretude maior a essa formação do mestrado e doutorado. Ninguém mais duvida que tem mestrado e doutorado na UFMT, né? Porque os nossos alunos, ex-alunos, estão por aí, estão dando aula, estão formados, concursados, atuando, seja na educação básica, na educação superior, né? Então, eu penso que a pós-graduação também tem esse papel de, acho que materializar um pouco mais nesse trabalho que a gente faz no cotidiano, né? E eu acho que a associação entre pesquisa e ensino é fundamental, né? Por isso que é importante que a gente tenha um Profilo, né, que é um programa voltado, né, para aqueles e aquelas que atuam na educação básica. E a gente tem um programa acadêmico que é voltado para as duas coisas, né, tanto para a pesquisa, como é o Profilo também, né, mas também para aqueles e aquelas que atuam na educação básica. Como temos muitos alunos que hoje estão atuando, né, nas escolas, nas universidades, no Instituto Federal, né, muitos concursados, inclusive. Então, eu penso que a pós-graduação tem um pouco desse papel. Mas é um grande desafio mesmo assim, né, por conta da questão das bolsas, né, que cada vez estão mais escassas, do financiamento, orçamento para as universidades, né, e para os programas, cada vez está muito mais voltado para os editais esporádicos ou para o financiamento via projetos particulares e não projetos que pensam a universidade como um todo. Né? Nós fazemos um planejamento anual da universidade, um planejamento anual dos programas, né, voltado para justamente atender essas demandas, mas eles muitas vezes não se refletem em financiamento, em orçamento, para que a gente possa, de fato, tocar nossas atividades. E quando o orçamento sai, ele sai muitas vezes no meio do ano, já passados 6 meses, e a gente não conseguiu fazer praticamente nada, né? Então, assim, basicamente, muitas vezes no programa de pós-graduação, no mestrado doutorado, é vender o almoço para comprar janta e a gente conseguir fazer as coisas acontecerem. Mas eu acho que é importante, né? E como o Mário falou, eu acho que a gente demonstra nesse crescimento e a força do nosso curso, né? Também via a pós-graduação, né? E o curso está fazendo 25 anos, a pós-graduação está fazendo acho que 12 anos ano que vem. Então já é um caminho longo também. Imagino daqui a alguns anos vão ter que fazer um documentário só sobre o programa, quem sabe, né? Para falar, trazer os egressos e tudo mais. E eu acho que o programa hoje já é uma parte, assim, inalienável, né, do curso. A gente não pensa mais essas coisas separadas. Inclusive, nós discutimos as questões administrativas olhando também para a pós-graduação, como é que isso impacta a pós-graduação. Então, me parece que isso nós naturalizamos, né, o que é bom. A pós-graduação. E o discente que entra na graduação, agora ele tem um caminho, ele sabe que ele tem as opções. Na minha época, a gente tinha graduação em filosofia, né? Então, a gente não sabia se a gente ia para os próximos 1.000 quilômetros fazer a nossa formação, né? Como os professores
que chegaram na década de 70, 80, eles tinham que assumir e sair, quem ficava com a demanda e vamos remando. E nesses 25 anos, o curso foi se estruturando, né? Não teve um ano que teve pouco trabalho para ninguém, né? Todo mundo sempre remando o tempo todo, com os técnicos e com os professores que saíam e não foram passear, foram fazer uma pesquisa imensa e voltavam animadíssimos e queriam continuar. Então, agora o nosso discente, ele entra e ele pode olhar num horizonte aqui mesmo. Isso é uma coisa assim, poxa, demorou tanto o doutorado, mas não tem como as coisas serem tão rápidas assim, né? Há um crescimento orgânico, né, tão bonito. Essa história que acontece no departamento de filosofia, ela praticamente acontece em todos os departamentos. É a história das universidades, né? E isso é muito bonito que está acontecendo aqui com a gente. E como é que vocês veem os próximos caminhos aí desses 25 anos que virão? Talvez o próximo documentário, né? Vamos fazer outros antes? Sim. Eu vejo, sinceramente, com muita dificuldade, né? Eu acho que nós construímos um bom projeto que funciona, né? E que forma e que muda a vida de filhos e filhas da classe trabalhadora. Eu não tenho dúvida disso. Mas se a gente não defender a educação pública para além da filosofia no ensino médio ou filosofia enquanto disciplina, se a gente não defender a universidade, não sei se a gente vai estar aqui para fazer um documentário de 50 anos do curso. Realmente. Eu gostaria muito de estar, enquanto aposentado, tá? Com direito à aposentadoria. Mas eu não sei se a gente vai estar justamente porque a trajetória que nós observamos hoje é uma trajetória de desvalorização brutal das humanidades, né? E basicamente de corte e contingenciamento orçamentário que faz com que o nosso trabalho, que já é duro e que já é difícil, e que já demanda um esforço, muitas vezes, para além das 40 horas com dedicação exclusiva que nós temos, né, torna o nosso trabalho ainda mais difícil, né, e isso adoece, isso desanima, desmotiva, né, muitos e muitas estudantes veem isso não muitas vezes como seu objetivo de trabalho, de vida, porque vê que está cada vez mais difícil mesmo estar nesse lugar, né? Diminuir entusiasmo. Entusiasmo, exatamente. Então, assim, minha perspectiva é uma perspectiva de resistência e luta, assim, para que a gente garanta que daqui a 25 anos a gente esteja aqui celebrando. Sim. Né? Porque eu acho que a gente hoje pode celebrar, com ressalvas. Mas daqui a 25 anos eu gostaria que a gente estivesse celebrando sem ressalvas. Com algumas red flags levantadas. Já tendo resolvido muitos problemas. Eu acho que esse talvez seja o meu objetivo principal. Né? Então, bom, que venham mais 25 anos, mas que sejam 25 anos de acreditar na educação, né? De luta pela educação e pela filosofia. Eu acho que, de fato, ela é importante e ela, de fato, muda mesmo vidas, né? E transforma vidas. O senhor pode falar um pouco para a gente, assim, das pesquisas, das linhas de pesquisa do doutorado, desse coroamento? Porque, assim, eu vejo que o doutorado é uma coroa que a gente está recebendo, né? Isso, o nosso programa ele tem desde o seu nascimento 2 linhas de pesquisa, que é a linha de filosofia social e a linha de epistemologia, mente e linguagem. Então, os estudantes e as estudantes que entram e os professores também estão organizados nessas 2 linhas. Isso não significa que há uma divisão estanque entre essas 2 coisas, né? Elas se conversam, tem uma interação e um entrelaçamento entre muitas dessas pesquisas. Mas como a CAPES nos pede para que faça essa divisão, nós fazemos a divisão. Mas todos nós aqui trabalhamos nas interseções, muito provavelmente, de todas essas coisas, né? Então, nós temos essas 2 linhas de pesquisa. Normalmente temos uma distribuição até equilibrada de docentes e de discentes em ambas as linhas, né? Inclusive em termos de defesas e conclusões de curso. E essas 2 linhas têm orientado basicamente o trabalho que a gente tem feito aqui. Elas são amplas, né? Filosofia social significa muita coisa. Epistemologia, mente e linguagem significa muita coisa. Né? Essas 2 coisas juntas talvez signifique tudo dentro da filosofia. Né? Então, assim, tudo que se trata de estética pode ser trabalhado nas 2 linhas. Se se trata de filosofia política, pode ser trabalhado nas 2 linhas. Sim. Então, elas não são limitantes. Elas são mais organizativas mesmo para a gente conduzir o trabalho. Então, essas 2 linhas, elas têm sido um modo da gente organizar e para que os estudantes possam se orientar na hora da escolha de fazer o processo seletivo, tanto do mestrado quanto do doutorado. Né? Como estamos abrindo a turma do doutorado agora, em 2025, né, então a gente ainda vai entender o que é que vai ser esse curso de doutorado. A nossa aposta é que será, de fato, um processo de continuidade da formação, especialmente daqueles e daquelas que estiveram com a gente no mestrado e na graduação, mas também de outras pessoas que vêm de outras áreas, de outras cidades, de outros estados, e que buscam hoje a UFMT como uma opção. Não sei se sempre foi assim, mas hoje a gente vê. Recebemos e-mails de pessoas de outras partes do Brasil dizendo gostaria de tentar o doutorado. Muitas vezes pessoas que não têm conexão com o Mato Grosso.
né? Ou talvez pessoas que não sabem que Cuiabá é muito quente. Então, a gente tem tido, acho que um pouco desse apelo, né? Tão quente. Ou não tão quente, né? Então, tem sido isso, assim. Acho que as linhas nos ajudam a organizar, mas elas não nos limitam nesse sentido. Na verdade, só nos ajudam basicamente a organizar o nosso trabalho interno ali e o trabalho de orientação e de recepção também dos alunos. E as aulas já começaram? As aulas começaram agora, em agosto, temos quase um mês de aula, né? E a turma nova está super empolgada. Os professores que estão trabalhando com as turmas novas também são super empolgados. O próprio Mário já me fez relatos muito positivos dessa nova turma, né? Que é uma turma muito aplicada, muito interessada. Então, acho que vai dar um bom caldo aí para nós da primeira turma de doutorado e que venham mais, né? A gente vai ter sempre processos seletivos anuais, né? Com quantidade razoável de vagas. Né? E nós iniciamos no meio do ano, né? Que é atípico, mas dado o calendário da CAPES seria o ideal mesmo começar no meio do ano. E agora a gente vai ter processos seletivos anuais, estamos com um aberto nesse momento, inclusive. E a perspectiva é que a gente tenha muitas pessoas interessadas e que a gente tenha, inclusive, muitas bolsas também para que a gente possa atrair mais estudantes. Né? Porque como a gente está falando de filosofia, a gente está falando de estudantes que são da classe trabalhadora. Com certeza. É raro encontrar um herdeiro na filosofia. Os herdeiros normalmente estão em outros lugares. Né? Então mudou muito o perfil. Talvez a filosofia lá na década de 60, 50, era uma disciplina de pessoas, não completamente, mas majoritariamente, pessoas que vinham da classe média, que vinham já de um berço intelectual. Hoje não. Hoje as nossas turmas de filosofia são turmas de filhos e filhas da classe trabalhadora. Então, a bolsa, a garantia da permanência, do acesso à permanência, é fundamental. Então, a nossa expectativa é que venham pessoas e que venham financiamento, para que a gente consiga garantir o funcionamento adequado, né, das nossas tarefas ali. Professores, muito obrigada pela colaboração de vocês. A gente ficaria aqui conversando muito mais tempo e que bom que vocês estão aqui para a gente comemorar esses 25 anos com os nossos alunos. Somos todos gratos. Agradeço. Obrigado. Obrigada.